Fortalecidos na adversidade. Eis a mensagem da primeira carta do apóstolo Pedro nas Escrituras. Estamos sendo abençoados, edificados pela primeira carta dele. Temos duas. Então, como eu já disse nas Escrituras, 1 Pedro é o nosso foco. E hoje nós vamos receber a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 2. Do verso 18 ao verso 25, 1 Pedro 2, 18, 25. Antes desse texto, vamos recordar o verso que temos escolhido como verso-chave neste livro, que é sobre o consolo, o fortalecimento para o crente em meio à tribulação, opressão no mundo por causa da sua fé. 1 Pedro 5, 7 é o nosso verso. Vamos dizê-lo juntos? Vamos ministrar o nosso coração e mutuamente. Então juntos, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Palavra abençoadora para aqueles irmãos no primeiro século, quando receberam esta carta, para os cristãos através dos séculos e para nós nos nossos dias. 1 Pedro capítulo 2, então, no verso 18 a 25, é a palavra do Senhor para cada coração aqui nesta noite. E que então, que Deus permita que todos nós aqui possamos estar atentos e prontos para receber a palavra do Senhor. Ouça. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Mais uma vez a palavra do Senhor, para que se torne mais clara no seu coração e mente, para que você possa receber com mais clareza a palavra dele. Lembrando que o apóstolo Pedro aqui, na maior parte do texto, principalmente a partir do verso 21, ele se refere, se reporta a Isaías, profeta Isaías, no Velho Testamento, nas Escrituras, capítulo 53, Isaías 53. O profeta Isaías fala sobre a vinda do Messias como servo sofredor. No capítulo 53, descreve muito bem o sacrifício de Jesus Cristo. Encontramos aqui no verso 22, por exemplo, ele citando Isaías 53, no verso 22, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Também temos no verso 24, no final do verso 24, quando ele cita Isaías, por suas feridas vocês foram curados.
ele se refere, na verdade, ao que Isaías diz no capítulo 53. Então está aí a obra de Cristo, lançando luz sobre a nossa caminhada que Pedro quer apontar para nós. Mais uma vez a leitura: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se você suporta um sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Esta é a palavra do Senhor. Escravidão. Apóstolo aqui, Pedro, na versão que temos, fala em escravidão. Escravos, sujeitem-se. Escravidão é um drama humano. No Brasil foi abolida em 1888, nos Estados Unidos em 1863, e assim cada país lidou na sua história com este problema, isto na história mundial mais recente. Mas é interessante lembrar que o Peru só foi lidar com essa questão em 1964, e a Índia finalmente erradicou plenamente em 1976 essa possibilidade. Mas é-nos dito por organizações que cuidam deste problema no mundo atual, que nós temos no mundo atual por volta de 40 milhões de pessoas em estado de escravidão de diversas naturezas. Inclusive ouvimos falar muito da escravidão sexual nesses dias. E na África atual, somos informados que há milhares em condição de escravidão semelhante ao tipo de escravidão que nós experimentamos nas Américas e no Brasil. E lá, nessa escravidão que acontece ali, lembrando que são africanos escravizando africanos. E é bom desde já, à luz do que vamos pensar nesta noite, deixarmos bem claro que injustiça e maldade não conhecem limites de cor de pele. A escravidão que aconteceu, triste escravidão que aconteceu nas Américas, lamentável, teve a participação lá na África, na origem, de onde vinham os escravos, de africanos que também ganhavam dinheiro lá com isto. O coração humano é igual, em termos de ser caído moralmente, coração complicado. Mas enfim, aí temos esse lidar mais recente da escravidão no mundo. A escravidão de africanos nas Américas acontece quase que em todos os países, e a abolição que se dá aqui dependeu muito do que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra tinha diversas colônias nas Américas, e em 1833 é quando finalmente a Inglaterra proíbe, extingue a escravidão nas suas colônias. Mas a luta lá começou antes. Toda a luta por abolição da escravidão que aconteceu aqui nas Américas foi um processo, e no caso da Inglaterra também foi um processo. Em 1807, a Inglaterra proíbe o tráfico, o comércio de escravos, e começa a policiar os mares.
No Brasil continua acontecendo, mas quando o Brasil proclama a independência, o Brasil precisa que a Inglaterra reconheça a sua independência. A Inglaterra era o país de poder na época, militar, econômico, e então começam as negociações. A Inglaterra coloca como condição para reconhecer a independência do Brasil, que o Brasil pare de traficar escravos da África para cá, ou receber escravos, na verdade. E então há negociações. Em 1826, finalmente sai o acordo Brasil e Inglaterra, e a Inglaterra impõe essa condição. Sai o acordo em 1826, mas com prazo. O Brasil iria interromper tudo isso somente em 1830. E aí um adendo, diz a história que venceu esse prazo e oficialmente o Brasil parou de se envolver com o tráfico negreiro, mas na verdade escondido acontecia, por baixo do pano acontecia. E aí dessa situação é que surgiu a nossa expressão para inglês ver. Para inglês ver. Paramos, sim, aparentemente paramos, mas não paramos. É só para enganar os ingleses. Enfim, aí está o que dizem. Mas essa história, então, nossa luta com isto, esta realidade. Quando Pedro escreve aqui no Império Romano, dentro do Império Romano, primeiro século, ele escreve esta carta entre 64 e 67 depois de Cristo. Havia por volta de 60 milhões de escravos dentro do Império Romano. Mas era uma escravidão diferente desta que nós conhecemos aqui nas Américas nesses séculos recentes. Toda a estrutura social do Império Romano era baseada nesta forma trabalhista. E os escravos não eram importados necessariamente. Havia os escravos importados, mas não eram necessariamente importados. Podiam ser pessoas ali do meio. A escravidão podia acontecer até de forma voluntária, por uma questão financeira. Alguém poderia se vender como escravo para a vida toda, por alguns anos, limitado, tempo de escravidão, para resolver um problema financeiro seu. Haviam escravos para o trabalho rude, manual, e havia também escravos que eram médicos, escravos que eram professores, escravos que eram músicos. Os escravos então podiam ser de diversos níveis, e o tratamento variava. Em geral havia uma proximidade familiar entre os escravos e os seus senhores e famílias. Mas enfim, era escravidão, isto é, era uma pessoa sem os direitos plenos, em um estado então que não era realmente justo no relacionamento humano. Bem, como é que os cristãos então reagem a tudo isso? Voltando ao Império Romano, os cristãos vão, no momento certo, começarem a ser mais e mais atuantes para abolir esse status de escravidão no Império Romano. E as primeiras ações cristãs dentro do poderio do império, quando os cristãos então ganham um certo poder, crescem dentro do Império Romano, os cristãos começam a usar a prática de comprar a liberdade de escravos. Há diversas histórias. Há uma muito conhecida de uma senhora chamada Melânia, de uma família de recursos. Ela passa a ser conhecida como Santa Melânia, e ela, usando recursos e levantando recursos, é dito na história que ela comprou e libertou, só ela, 8.000 escravos. Mas isto não era bem visto dentro da sociedade romana. Era uma perturbação de uma estrutura social que não agradavam as pessoas, mas assim os cristãos agiram. A verdade é que a escravidão desapareceu do Império Romano com o passar do tempo por causa do cristianismo. O cristianismo revolucionou os valores e as estruturas dentro do Império Romano. O infanticídio foi eliminado pelo cristianismo. O infanticídio era praticado de forma normal, era aceito por lei. O pai da casa tinha toda a autoridade, poder de vida e morte sobre os membros da sua casa, e poderia haver o aborto, como poderia haver também a eliminação, o descarte de crianças já nascidas com 1, 2 anos. E os cristãos também foram aqueles que aboliram os jogos chamados de gladiadores, lutar até a morte, ou ser jogado a feras para a diversão da plateia.
Enfim, o cristianismo tocou a vida do Império Romano, também a questão familiar, matrimônio e daí por diante. Mas a escravidão então teve o seu encontro com o cristianismo, porque os valores do cristianismo haveriam de mais cedo e mais tarde tocar o Império Romano. Mas lembrando que aqui na escravidão aqui da nossa história, das Américas, então muitos séculos depois do Império Romano, os cristãos tiveram luta intensa pela libertação da escravidão. A Inglaterra proclama em 1833 a libertação total, e isso vai mover então a Inglaterra a pressionar, por exemplo, o Brasil, e aqui então toda a América é tocada por esta pressão econômica dela, mas a lei é feita no parlamento inglês. E ali no parlamento inglês haviam cristãos que lutavam há anos, já em 1807, quando proíbe o tráfico, para que acabasse com esta prática nas colônias inglesas. Um homem que se destacou foi um chamado William Wilberforce. Ainda jovem, de uma família aristocrata, de recursos, ele se converte. Uma experiência marcante com Cristo. E ele é eleito ao parlamento inglês ainda jovem. E ele se dedica no parlamento inglês a lutar contra a escravidão nas colônias inglesas, que houvesse uma lei abolindo isto. E ele luta ali então por volta de uns 20 anos. Ele se aposenta do parlamento, e pouco tempo depois que ele se aposenta, os colegas que continuaram a luta conseguem passar a lei abolindo em 1833, e um pouco antes da sua morte, ele recebe a notícia de que a luta dele foi vitoriosa. Então, um crente em Cristo Jesus, dedicando a sua vida ali como parlamentar para lidar com essa questão. E assim por diante, nos Estados Unidos, a libertação dos escravos, teve luta intensa dos cristãos. Tanto é que, se você visita os Estados Unidos, você vai perceber que as igrejas de negros, igrejas evangélicas, no Brasil os negros foram parar no quê? Que tipo de religião? Nos Estados Unidos foram para igrejas batistas, metodistas e assim por diante, porque foi grande a participação. Na Jamaica, na história da Jamaica, houve uma luta e uma revolta em 1831, 32, liderado por um diácono batista chamado Samuel Sharp. E houve essa revolta que levou então ali a libertação também na Jamaica, e ficou conhecido como a Guerra Batista, porque esse diácono e os que se aliaram a ele liderando, o diácono Samuel era batista. E na história da Jamaica então, se você estudar, você vai encontrar a Guerra Batista, luta pela libertação dos escravos. Enfim, aí está o panorama para a gente entender bem essa questão toda, algo difícil na história humana, e que os cristãos têm sido a grande força para trazer à humanidade o fato de que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. O meu direito humano e o seu não foi dado pelas Nações Unidas. Direito alguém tem que outorgar, só Deus pode outorgar. Quer dizer que se as Nações Unidas não outorgar, você não tem direito, nem eu e você não temos dignidade, e podemos ser julgados pela cor da nossa pele, seja lá o que for. Não, é inerente. Se alguém fala em direitos, em termos da dignidade humana, é porque é assim que Deus criou. E se não for assim, ficamos à mercê de movimentos políticos. A lei vem apenas reconhecer aquilo que já está estabelecido, e aí está a segurança e a luz para a ética e a moral. Por isso também a questão da preservação de toda criança gerada. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Há uma santidade em toda a vida humana que não devemos tocar. Mas Pedro fala em escravos aqui. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores. E aí ele acrescenta no verso 19: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. O que é que Pedro está dizendo aqui? O que ele quer dizer para nós? Por que ele não diz:
escravos, levantem-se numa grande revolta agora mesmo, onde vocês estiverem. Ele está escrevendo a quem? A escravos convertidos. Mas é interessante que aqui ele não usa realmente a palavra escravos na língua original, no grego. Quando ele fala nos versos antes, você que esteve aqui ouviu, ele fala que nós somos servos de Deus, livres, mas servos de Deus. Ali ele usa a palavra escravo, doulos, escravo. Mas aqui não. Aqui ele vai usar outra palavra, oiketes, que é a palavra grega para servo doméstico, mas que na maior parte eram escravos. E então os tradutores colocam como escravos. Enfim, esta condição que era comum, era a forma de se funcionar, era a forma trabalhista, de se ter da casa. Pessoas morando ali, que então eram servos domésticos. E nós no Brasil vemos a progressão disso, na verdade. Havia aqui também aqueles que moravam na casa, alguns escravos eram escolhidos para morar na casa, servos mais próximos. Depois nós fomos a empregada doméstica que morava na casa. E hoje a lei praticamente impede uma empregada doméstica de morar na casa. Seria muito complicado diante das leis trabalhistas se alguém adotasse essa prática. Então vamos assim caminhando. Mas enfim, aqui está ele escrevendo então aos servos domésticos, que na maior parte eram escravos, e ele diz: sujeitem-se. Bem, vamos lembrar que, para entendermos esse texto, Pedro não escreve sobre uma reestruturação social, uma reforma social, porque este não é o objetivo da carta dele. E precisamos lembrar que naquele momento incipiente do cristianismo dentro do Império Romano, e como as coisas estavam, não era o momento adequado, não havia possibilidades de se criar movimentos para se corrigir esse quadro injusto, esse relacionamento que não é nada perfeito entre seres humanos. Mais ou menos 100 anos antes de Pedro escrever essa carta, houve um escravo que se libertou, um gladiador chamado Espartaco, que levantou um movimento, agregou 40 mil escravos fugitivos e tentou fazer uma revolta. 40 mil diante do exército do Império Romano foram massacrados, foi um banho de sangue. Há um tempo adequado, a hora certa, o tempo oportuno, e não há nenhum espaço para isto aqui agora, mas as Escrituras já estão colocando sementes. O cristianismo, o evangelho está sendo pregado e falando de que você é escravo, mas você é livre no Senhor. E começa a levantar a dignidade do ser humano, e isso depois vai trazer então a alteração social e a abolição da escravidão no Império Romano, 3 séculos depois. Mas agora não há espaço para isso, é impensável. A verdade é que a escravidão vai continuar, não vai mudar amanhã para esses que recebem a carta de Pedro. E esses servos domésticos são crentes, a carta é para eles, servos domésticos convertidos. Aí estão eles nessa condição, que não vai mudar, não vai alterar. E não haveria aqui pregação da prosperidade e qualquer outra coisa que resolvesse esse problema. Senão Pedro teria escrito: olha, vem para a nossa igreja e faz aí uns dízimos, não sei o que, umas correntes, e amanhã você não é mais escravo. A verdade é que esse é um mundo injusto. E o que Pedro então está falando a eles é como é que eles devem lidar com a condição injusta. A carta de Pedro não é sobre a questão social e esta luta, mas sobre o conforto, o consolo para nós enquanto vivemos no mundo cheio de injustiça, como aqueles irmãos viviam lá no passado. Como é que nós podemos caminhar como cristãos no mundo injusto? Bem, estes versos aqui escritos aos servos domésticos do primeiro século também é escrito para você. Eles viviam com a injustiça, eles eram injustiçados, em muitos momentos, sim, de forma difícil. Mas deixe-me lhe perguntar: você vive no mundo justo? Há alguém aqui que se levantaria e diria: nunca sofri injustiça?
Há alguém aqui que teria coragem de levantar e dizer: sofri injustiça somente uma vez na vida? Eu ouso dizer que não haveria uma pessoa aqui. A verdade é que esses irmãos no passado e nós, todos nós, sempre haveremos de lidar com a injustiça. Então a mensagem de Pedro é relevante para aqueles irmãos no passado como é para nós. Cada um de nós com aplicação devida. No final das contas, vivemos num mundo onde você como crente precisa suportar a injustiça. Pedro está falando sobre a injustiça suportada aqui. Suporte a injustiça. Suporte porque você precisa esperar, meu irmão, minha irmã, sempre a injustiça. Será que há entre nós alguém com uma visão sonhadora de que com mais essa política, mais aquele partido, aquela ideologia, amanhã nós estaremos no mundo perfeito criado pelos seres humanos? Tire isso da sua mente. Tire a ideologia da sua esperança. Olhe para a esperança do reino de Deus. Sim, há aquilo que precisa ser mudado, mas a verdade é que a injustiça sempre estará conosco. Aqui ele fala dos senhores bons e maus. Podemos discutir essa questão desses servos domésticos com direitos quase que zeros, mas dentro desse contexto Paulo ainda vai discutir sobre senhores bons e maus. Porque se você tinha alguém a seu serviço com poucos direitos, isso não quer dizer que dentro daquele sistema você não pudesse ser justo. Havia os senhores bons e os senhores maus, os senhores que tratavam de forma injusta. Lá está estes servos que não têm direitos, mas ele está cumprindo o seu dever. Trate-o com dignidade e respeito. Mas há os senhores maus, que mesmo um servo cumprindo, tinha que cumprir, o castigava, o oprimia. Então, assim era a vida deles, no mundo onde encontravam alguma justiça e encontravam injustiça. E na experiência deles não é diferente da minha e da sua, em outras formas. Você e eu vivemos no mundo de injustiça, sempre foi assim e será assim até que Cristo volte, Deus interfira na história. Aliás, diz também aqui Pedro, se referindo a Cristo como nosso exemplo, diz: Cristo sofreu no lugar de vocês. Isto é, Cristo padeceu também a injustiça. Cristo sofreu a injustiça. Se nosso Senhor sofreu, nós também não vamos deixar de sofrer. Não somos melhores do que Ele. Ele que nada devia sofreu, imagine nós. Algumas injustiças são corrigíveis hoje, outras somente amanhã. No caso da escravidão, nos dias de Pedro era impossível eliminar aquilo, foi eliminada depois. Outras injustiças são corrigíveis já. Outras injustiças não são possíveis de serem corrigidas já. E algumas injustiças nunca irão desaparecer do mundo. Nós corrigiremos certas injustiças. Amanhã haverá de surgir outras injustiças. Vivemos num mundo injusto. Eu quero dizer para você que eu me sinto injustiçado muitas vezes com as leis do nosso país. Há aspectos delas que eu entendo ser injusto para comigo. E tenho a liberdade para falar disto. A verdade é que o mundo é assim. Espere sempre a injustiça, meu irmão. Tire a ilusão de que a parte do encontro com Deus em Cristo, o ser humano e a humanidade vão construir o céu na terra. Prepare-se para a injustiça. Como os nossos irmãos sofreram no passado, nós vamos sofrer sempre em nossas vidas com a presença da injustiça. Suporte. Mas suporte reagindo como? Reagindo com o temor de Deus. É importante que nós, ao lidarmos com o mal manifestado em justiça,
nós não percamos nossa referência. Nossa referência não é o mal que produz a injustiça, mas é Deus e o temor nosso a Ele, no meio de um mundo injusto. Sujeitem-se com todo respeito, diz Pedro aqui no verso 18 a eles. Respeito. Respeito a quem? Lendo esta frase, a impressão que se tem é que é respeito aos senhores. Isto é, o servo doméstico respeitar o seu senhor. Mas, na verdade, o contexto e os melhores intérpretes entendem que aqui Pedro está falando que eles devem se sujeitar aos seus senhores respeitando a Deus. E o termo aqui, no original, na verdade, é o termo temor, que é usado para Deus. Então, a questão nossa, ao relacionarmos com as instituições humanas, vimos isso nos versículos anteriores, por exemplo, com as autoridades, a forma de nos deferirmos a elas, sujeitarmos a ela, não é uma questão de que elas são, então, os senhores da nossa vida, e nós nos sujeitamos a elas como deuses da nossa vida. Não, nós nos sujeitamos a ela como livres, como servos de Deus, livres diante delas, mas servo de Deus. E a atitude então aqui destes servos deveria ser guiado pelo respeito ou temor a Deus. Quando nós lidamos com as estruturas humanas tão imperfeitas, não deixe que elas governem o seu coração pelo sim nem pelo não, que o seu sim e não venha do Senhor. Fica mais claro que essa é a ideia no verso seguinte, verso 19, fala ele sobre a consciência para com Deus, tendo a consciência para com Deus, suportem a injustiça. Por que suportar a injustiça? Devido à consciência para com Deus. Eu vou viver como crente em meio à injustiça, não vou deixar a injustiça governar meu coração e eu ser um reacionário diante da injustiça. Não, a consciência minha de Deus vai ditar meu comportamento no meio da injustiça. Então é preciso que você reaja sempre com o temor do Senhor. Assim devemos suportar as injustiças do mundo. Então você deve responder com injustiça. A grande tentação quando somos injustiçados é o quê? Dar o troco com a mesma moeda. Fui injustiçado, então vou dar a você também uma injustiça. Meu patrão fez algo lá que eu não gostei, achei que ele foi injusto comigo em algo, eu vou achar um jeitinho de prejudicá-lo aqui no trabalho que cabe a mim. Já ouviu falar isso? Já ouviu isso lá no seu trabalho? É estranho algo que eu estou falando aqui. Eu acho que o sistema é injusto, meu salário é injusto, por isso eu vou fazer também meia boca aqui. Tá bom assim, esse pessoal não merece mais do que isso. E a mesma coisa por parte daquele que emprega. É muito fácil dizer, os empregados não merecem, eles não trabalham bem, eu também vou fazer menos por eles, etc. Enfim, a tentação do jogo da injustiça por injustiça é natural ao coração humano caído diante de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Mas é preciso resistir. Um temor de Deus, consciência para com Deus, suportar a injustiça, resistindo, responder com injustiça. O exemplo de Cristo vem aqui. Pelos nossos pecados ele foi colocado no madeiro, diz Pedro aqui no verso 24, na cruz. Para quê? Para que morrêssemos para os nossos pecados. A fim do quê? Ficarmos mortos, inativos? Não. Sermos negativos? Não. Positivos, para vivermos o quê? A justiça, a retidão. Cristo morreu no madeiro por nossos pecados, morremos com Ele, nascemos para uma vida da retidão. No mundo de injustiça, nossa consciência teme a Deus e nós respondemos sempre com a justiça de forma correta. Mesmo quando nós temos que agir, há possibilidades de agir, combater a injustiça que recebemos, nossas armas e métodos deverão ser armas e métodos de retidão.
e não descermos ao nível da injustiça onde se está operando contra nós. Resista a responder com a justiça. Você já foi tentado alguma vez responder com a justiça? Eu sei que você foi, porque eu também já fui. Mas que pela graça de Deus possamos ser dignos diante do Senhor e temendo a Ele, nunca sermos arrastados para o lamaçal da injustiça. Resista. No mundo injusto, deve brilhar o testemunho do justo. No mundo que é como um pantanal mal cheiroso de injustiça, você deve ser como aquela bela flor que nasce no meio desse pantanal, como Cristo foi e impacta o mundo até hoje. Suporte então a injustiça, resistindo responder com injustiça. Mas cuidado, atente para a sua injustiça. Como é difícil. Nós enxergamos muito a injustiça do mundo, enxergamos muito a injustiça dos outros, mas somos cegos, fechamos os olhos para a nossa própria condição. É preciso atentar para a sua injustiça. Veja, diz ele aos servos aqui, que vocês não recebam açoites por ter cometido o mal, mas o bem. Se por um acaso aqui açoites entende-se que é mais figurativo, ainda que era possível em alguns casos acontecer isso, sim, mas enfim, seja como for, se havia punição, se você receber a punição, alguma injustiça vier e lhe castigar, veja que isto venha e lhe ache fazendo bem e não mal. Crentes que sofrem a injustiça porque eles agiram de forma injusta. Crentes que são alvos de ações, posições, mas porque eles não agiram de forma reta. Se algum dia você for então oprimido pela injustiça, por causa da sua fé, seu caminho com Deus, a sua vida, verifique que você está fazendo a vontade de Deus. Nesse mundo chamado gospel aqui do Brasil, chamado evangélico, algo que é monstruoso, é difícil de definir isso, e eu creio com toda a convicção que uma boa parte nada tem de evangélico. Você ouve às vezes dos líderes evangélicos apanhados em falcatruas, fazendo coisa que nunca deveriam fazer, e aí ficam dizendo que são perseguidos coisa nenhuma, são apanhados com dinheiro de propina, são apanhados traficando dinheiro. Então, meu irmão, minha irmã, que você não seja apanhado, achado nesse cristianismo barato e que cheira mal, mas que possamos ser achados sempre praticando o bem, a vontade de Deus, consciência diante do Senhor. E lembre-se o que ele diz aqui, que Cristo foi morto no madeiro pelos nossos pecados. Quem é justo diante de Deus? Quem é justo diante de Deus? Aquele que é injusto para com você neste mundo. Ele é igual a você antes do seu encontro com Cristo. E a razão que você é diferente não é porque você se tornou plenamente justo, mas porque Deus em misericórdia se voltou para você. Então atente para a sua injustiça, caminhe de forma mais humilde na presença de Deus e diante dos homens. Tenha uma visão equilibrada entre o que você vê nos outros, mas também o que você vê em você mesmo. Então, com muito temor diante de Deus, atente para a sua própria injustiça, que careceu e carece, né, da misericórdia de Deus em Cristo, da morte dele no madeiro pelos seus pecados. Mas que levou você para uma nova vida na justiça. Então, suporte a injustiça, entregando-se à justiça de Deus.
entregando-se à justiça de Deus. Se você suporta um sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus, diz o verso 20. Ouça mais uma vez, Pedro falando aos nossos irmãos injustiçados lá no primeiro século, e falando a você aqui hoje. Alguém injustiçado aqui ainda nessa semana, ouça essa palavra: se você suporta um sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça que na sua caminhada neste mundo injusto e difícil, que talvez lhe traga tantos dissabores, o seu andar reto com Deus, que parece ser algo tão pequeno, como era o comportamento desses servos domésticos no primeiro século, cristãos, povinho pequeno, servos domésticos, alguém que não tinha um status social elevado. O que é o comportamento reto dele, o comportamento do bem? Coisa pequena, você se sente da mesma forma, não vale a pena fazer o bem? Não põe isso na cabeça, meu irmão. Tudo que esses irmãos sofreram e passaram pelo bem no primeiro século, que você passa na sua vida, é louvável diante de Deus, está na presença de Deus para sempre. Onde está a ação dos senhores poderosos que cometeram injustiça contra alguns desses servos domésticos? Onde está? Está diante de Deus também, mas não de forma louvável. Está diante da justiça eterna de Deus. Então, meu irmão, nunca pense pequeno sobre a sua vida fiel a Deus, fazendo bem num mundo injusto. É diante de Deus louvável. Está guardado isso diante de Deus para todos sempre. Deus é o Senhor da história, não se esqueça disto. A justiça final e plena somente através de Deus no fechar da história, segundo a obra dele em Cristo, a sua segunda vinda. Nenhum de nós vai conhecer a justiça plena até lá. Por mais que a justiça humana trabalhe e faça aquilo que é possível ao seu alcance, nunca vai trazer a justiça que o nosso espírito anseia, nem mesmo em termos de coletividade, há muitos limites. Poderosos malignos escapam. Podemos pensar na história alguém que, num consenso, todo mundo condena. Estou aqui pensando em Hitler, condenado por todo mundo, e realmente propôs uma causa muito maligna. Fim da guerra, ele se encontra no pior dos estados, ele está no seu bunker, no seu refúgio lá, fortificado, e já vendo tudo no fim, doente, tira a sua própria vida, segundo o registro histórico. Enfim, milhões morreram nas mãos daquele homem, do sistema que ele implantou. Pronto, justiça está feita? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Somente uma justiça de Deus que ainda haverá de prevalecer trará justiça a essas situações. Mas é fácil ficar falando de Hitler. Na verdade, isso acontece à nossa volta. E se não tomarmos cuidado, nós somos um deles, dentro de uma medida menor. Enfim, entregue-se à justiça de Deus. O que você faz, meu irmão, na sua consciência ante Deus, como agora alguém que foi redimido em Cristo. Cristo morreu no madeiro pelos nossos pecados para que vivêssemos a sua justiça. Vivendo a vida reta e justa aos olhos de Deus. Lembre-se que Deus está olhando, está aprovando. E a justiça de Deus está vendo tudo isso. A justiça de Deus vem algumas vezes dentro da própria história. Mas aquilo que escapar dentro da história virá no fim da história. Deus tem o seu dia. Os profetas no Velho Testamento sempre falavam do dia do Senhor. O dia do Senhor. Deus tem o seu dia, meu irmão. Que todo arrogante desta terra, corrupto e injusto, escute isso. Deus tem o seu dia. E Deus ri por último. Nunca se esqueça você também disto. E que Deus guarde o seu coração nessa caminhada. Entregue-se à justiça de Deus.
Cristo, diz o verso 23, entregava-se a quem julga com justiça. Cristo sofreu um processo de condenação ali, todo errado, injusto, foi levado à morte. E o que ele fez? A justiça humana falhou terrivelmente, mas ele ali na sua morte se entregava, diz o apóstolo aqui, a quem julga com justiça. Não se esqueça disso, que o seu Deus é o Deus da justiça. A esperança para você e para mim qual é? É que Cristo morreu no madeiro pelas nossas injustiças, nossos pecados. E a justiça de Deus não nos alcança mais, porque nos alcançou em Cristo. Cristo tomou sobre ele a nossa condenação. Mas a parte disto, meu irmão, minha irmã, não se esqueça que esse Deus da misericórdia da cruz é também aquele que julga com justiça, segundo Pedro. E aquele que não se abriga na justificação da cruz, da morte de Cristo, arrependido e contrito, e nasce para uma vida nova em justiça. Quem não se abriga ali tem um encontro não com a misericórdia de Deus, mas com a justiça de Deus. Mas aí em condenação, não em misericórdia para resgate e salvação. Entregue-se à justiça de Deus. Você já se entregou a ela, você já passou pela cruz, você já reconheceu os seus caminhos tortos, ou você só reconhece os dos outros? Você já foi compelido, contrito, de forma irresistível, levado a clamar pelo perdão da cruz. Sou um injusto, ó Deus, derrama a tua misericórdia sobre mim, transforma a minha vida, resgata para ti mesmo hoje e para sempre. Que a justiça tua em Cristo, da qual eu careço, caia sobre mim, me cubra diante do Senhor, para que eu possa andar contigo para sempre. Você já foi a este que julga com justiça? Se você não encontrar a justiça da cruz, a sua justificação, você encontrará a justiça da condenação. Entregue-se à justiça de Deus. No mundo sofrido e dolorido, aí está o crente, vivendo a vida reta, consciente diante de Deus, enfrentando tantas injustiças. Como suportar tudo isto? Diz o apóstolo Pedro, vocês eram ovelhas desgarradas. Vocês antes eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pedro, nesta carta, muitas vezes se refere às figuras do judaísmo no Velho Testamento para aplicar aos cristãos, então, agora em Cristo. E mais uma vez ele vai fazer isto. No Velho Testamento, Israel aparece muitas vezes como um rebanho de ovelha e Deus é o pastor. E as profecias que falam no Velho Testamento que Israel era como um rebanho de ovelhas, ovelhas que se desgarraram, mas que Deus, pela misericórdia, haveria de reuni-los um dia na mensagem do Messias que viria. E agora esse tempo chegou já nos dias de Pedro, então. Ele andou com Cristo, o Messias. E agora então nele, nós inclusive que não somos judeus, diz as Escrituras, diz Jesus Cristo, toda a humanidade, como ovelhas estão sendo trazidas ao aprisco. E nós então que agora somos ovelhas agregadas ao rebanho do Senhor pela cruz, nós nos convertemos, diz ele aqui, convertemos a quem? Ao pastor e bispo de suas almas. E quem ele está falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pastor e bispo da sua alma. Pastor, a ovelha precisa de pastor. Sem o pastor ela se complica toda. O pastor precisa protegê-la, precisa guiá-la, precisa alimentá-la. Cristo é o pastor das nossas almas, das nossas vidas. É a ideia de alma aqui. Nossas vidas são guiadas por Cristo, são cuidadas por Cristo. E ele adiciona a palavra bispo. O que quer dizer a palavra bispo? É o termo que quer dizer aquele que olha por cima, literalmente. Episcopos, olha por cima. A ideia daquele que cuida, supervisiona. Aquele que tem a posição de cuidar, administrar.
E aí ele está dizendo então que o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, é o cuidador, administrador das nossas vidas. Como caminhar no mundo de injustiça, vivendo como justo, fazendo a vontade de Deus. A dor é grande muitas vezes, o desânimo bate, sentimos-nos pequenos, não conseguimos resistir. De onde virá a graça e força? Nós temos o pastor e o bispo que cuida de nós. Nele nós encontramos toda a esperança, todo o apoio, e Ele nos dá, na medida de cada momento, graça sobre graça, para que possamos enfrentar aquilo que por nós mesmos jamais podemos enfrentar, e enfrentamos porque na hora certa Deus envia graça ao nosso coração. E quando estamos desanimados, Ele envia ânimo. E quando nós perdemos a esperança, o Senhor Jesus Cristo nos dá esperança. E assim, no cuidado dEle, eu e você poderemos atravessar esse mundo injusto e prevalecer, não pelas nossas forças, mas porque Cristo haverá de cuidar de nós. E eu e você poderemos suportar toda a injustiça nesse mundo. E saímos do outro lado, depois que tudo se passar. Saímos do outro lado, na companhia do Senhor, na presença dEle para todo sempre, e aí sim, livre de toda injustiça. Que Deus assim sustente a vida de cada um aqui. Amém? Vamos orar.